Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Estamos felizes nesta noite e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos a todos que oraram. Na semana passada, nós estávamos prontos para vir à igreja, ao culto, e minha esposa passou mal. Eu tive que ir ao hospital e nesse horário eu estava no hospital. Ela acabou internando e fazendo uma cirurgia, está em recuperação. Então agradeço ao pastor Christian, os pastores, pastora Daniele, as irmãs Mulheres Vitoriosas, que mandaram mensagens, que oraram, os irmãos que intercederam e que falaram conosco. Deus abençoe a vida de todos vocês, em Cristo Jesus. Só o Senhor pode pagá-los, recompensá-los com as bênçãos do céu. Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Louvado seja Deus. Eu quero meditar com os irmãos a partir do versículo de número 17, num tema que é orientações para uma vida melhor. Dentro desse texto que nós vamos ler, vamos meditar um pouquinho sobre o que Paulo quis escrever à igreja aos Efésios e quais são essas orientações que ele deixou a esta igreja. A partir do versículo 17 diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam também os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Versículo 25 na continuação. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Glória a Deus. É uma mensagem poderosa de Deus que Paulo escreveu à igreja aos Efésios. Essa mensagem, ela nos lembra um pouco do que Paulo fez naquela igreja. Uma igreja que Paulo passou pelo menos 3 anos durante seu ministério nessa cidade. A cidade de Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor e praticamente foi ali a sede do seu ministério neste período da sua vida. E Paulo ali na Ásia Menor, ele começa um ministério muito abençoado. Ele começou pregando nas sinagogas. Terminando que os judeus o expulsavam da sinagoga, ele então vai aos gentios e começa a pregar. Mas também as portas começam a se fechar. Mas um certo dia ele consegue alugar uma sala, ele consegue um espaço, chamada Escola de Tirano. Naquela escola, olha o poder que tem o estudo bíblico, o estudo da palavra de Deus, porque você está aqui hoje. Paulo passou um tempo nessa escola de Tirano. E que horário que ele dava aula? No culto à noite? Não. No culto de manhã? Também não. Ele tinha um horário muito complicado. As escolas eram um local muito quente, não tinha ar-condicionado. Consequentemente, ele tinha que pegar o horário em que a escola abria, tinha as aulas iniciais, havia um intervalo entre 11 horas e 3, 4 horas da tarde, onde nesse intervalo, o pessoal não tinha aula, mas Paulo falou assim, bom, esse era o horário mais quente do dia. Ele começou a ensinar os irmãos
no horário mais quente do dia. Todos os dias ele se reunia nessa escola, e durante um período ele ensinou. E diz-nos a palavra de Deus que a cidade de Éfeso foi impactada com a palavra de Deus, a tal ponto de ter lá o maior templo, a deusa Ártemis. Esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo. Além disso, ele era maior que o templo de Atenas. Ou seja, ali estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E o que nos chama a atenção com relação a isso é que havia um comércio, o comércio em volta do templo, um comércio que, como se fosse nos dias de hoje, talvez Aparecida do Norte, um turismo religioso, ou como Fátima em Portugal, um local onde tudo girava em torno daquele templo. Havia ali as vendas daqueles objetos. O evangelho foi tão forte pregado naquele lugar, que a cidade começou a converter-se a Cristo, a tal ponto de o templo de Diana começar a se esvaziar. E o evangelho do Senhor Jesus, Paulo fez da cidade de Éfeso sua base operacional para alcançar outras cidades. Ali ele atingiu Hierápolis, ali ele atingiu Colossos, aí ele foi atingindo outras igrejas, e ele fez dali a sede de expansão do ministério do Senhor Jesus. Coisa que nos chama a atenção, como o pastor Gustavo estava dizendo, a igreja de Atos dos Apóstolos, essa igreja vibrante, ela precisou de apenas 30 anos para evangelizar todo o mundo greco-romano. Ela evangelizou aquele mundo todo a partir de certos locais estratégicos. E o Senhor quer nos dar estratégia para uma vida melhor, estratégias para ganharmos vidas, estratégias para expandirmos o reino. E aqui Paulo, nesse capítulo, ele vai falar sobre algumas orientações. Mas quando ele escreve essa carta, Paulo está preso, ele não está em liberdade, ele está em Roma. Paulo está numa situação em que ele está na sua primeira prisão, quando ele dirige essa carta à igreja que ele passou pelo menos 3 anos da sua vida. E ele então manda essa carta, e ele começa a dar algumas instruções a essa igreja. Essa carta é muito importante, porque ele fala da igreja como corpo de Cristo. E aqui ele começa a nos trazer uma mensagem poderosa, quando ele no capítulo 1 fala da nossa eleição. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque Deus nos elegeu em Cristo. Estando em Cristo, nós somos salvos. Estando sem Cristo, estamos condenados. Então aqui ele coloca que fomos eleitos nele. No capítulo 2, ele entra falando sobre a questão da barreira de separação. Então aquela barreira que separava judeus e gentios já não existe mais. Deus rompeu essa barreira. Ele fala da salvação pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos admitidos na igreja do Senhor Jesus pela graça, a graça do Senhor Jesus. No capítulo 2, ainda na continuação, ele vai falando dessa comunhão, que não tem mais 2 povos, e sim um único povo. Agora somos um povo, mistério que é a igreja de Jesus. Não há acepção de pessoas, todos nós aqui somos bem-vindos no corpo de Cristo, porque nós somos salvos e remidos pela graça. Não são pelas obras que nós fazemos, mas somente pela graça de Deus. Então aqui a gente entra então no capítulo 3, onde Paulo fala da sua oração pela igreja. Ele está orando pelos membros, é o que nós como discipuladores vamos fazer, estamos fazendo, orando, acompanhando, instruindo, estamos orando por aquelas vidas, para que Cristo seja de fato gerado nas suas vidas e nos seus corações. E ali então, ele passa a falar sobre a sua oração. No capítulo 4 ele fala então da unidade da igreja. Aí ele começa a falar que nós precisamos ser um, e que há um Espírito que nos une, e esse Espírito Santo glorioso, que nós vamos passar nas próximas quartas aprendendo e recebendo mais dessa graça e dessa unção, é o Espírito Santo quem nos vai unir como igreja de Jesus. E ele fala sobre os dons ministeriais que Deus levantou na igreja. Ele fala, porque Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E aqui a gente está falando de dons ministeriais, que é representado pela mão. E cada dedo desse aqui, ele é didático para a gente. Porque o apóstolo, que é aquele que é o enviado, aquele que tem a interface com todos os demais ministérios na igreja, ele tem interface. Quem tem o dom apostólico, ele interage com todos, ele interage com o profeta, ele interage com o mestre, ele interage com o pastor, ele interage com todos no corpo de Cristo.
Então aqui nós temos o apóstolo, que é o enviado para abrir trabalhos, a obra do Senhor, o desbravador para fazer a obra do Senhor. Nós temos também o profeta, que Deus levanta para trazer a mensagem profética, que aponta, assim diz o Senhor. E nós temos também o evangelista, o maior dedo da nossa mão, que se destaca, que fala e ganha almas, é falante, e ele tem aquela habilidade de falar e convencer as pessoas sobre Cristo Jesus. Nós temos também o pastor, que é o dedo da aliança, casado com a igreja, um homem que tem compromisso com Deus, tem compromisso com a sua obra. Então o pastor casado com a igreja, ele não sai por aí toda hora, ele está cuidando do rebanho do Senhor, ele está ali cuidando porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Então nós temos aí o último, que é o mestre. Aquele que tem o dom de mestre é o professor, é aquele que está instruindo, que está tirando ali o comichão dos ouvidos, está cutucando, está tirando o cisco do olho, está falando para vocês alguma coisa diferente, mesmo sendo o menor da mão, ele tem a sua função. Então, a mão é representada sobre o trabalho na igreja, o dom ministerial é o trabalho que tem na casa de Deus. E ao falar da unidade, e ao falar dos dons ministeriais que Deus usa para edificar a igreja e unir a igreja, ele na continuação, ele chega nos versículos que nós lemos, que é aqui que a gente começa a meditação desse dia. Ele começa dizendo aqui que nós não devemos andar como andam os gentios. Então o primeiro ponto que ele nos chama a atenção aqui é sobre a questão do pensamento. Olha o mistério que nós estamos enfrentando, uma guerra ideológica. A igreja do Senhor vive uma guerra ideológica. O mundo tem um pensamento, o mundo tem uma forma de pensar, tem uma cosmovisão que é totalmente contrária à nossa. A forma que nós pensamos é totalmente distinta do mundo. Mas olha só, ele diz assim nesse versículo, é um imperativo negativo, ele diz, não andeis como andam os gentios. Ele está dizendo que nosso comportamento como igreja de Deus tem que ser diferente dos gentios. Não podemos andar como eles andam, não podemos pensar como eles pensam, não podemos agir como eles agem. Nosso procedimento é diferente. E quando ele fala sobre isso, ele entra um pouco mais sobre o porquê não podemos andar como eles. Ele diz assim, não andem como os gentios na vaidade dos seus pensamentos. O que é a vaidade? Pensamentos vãos, pensamentos que não produzem edificação, pensamentos que nos levam para longe de Deus, pensamentos que nos afastam de Cristo. Então aqui ele fala sobre, não andeis nesses pensamentos, como eles andam. E ele continua dizendo, porque o pessoal lá de fora, muitas vezes acha que nós somos ignorantes, que nós somos cegos, porque nós cremos em um único livro. Eles acham que nós somos enganados, e que eles estão iluminados, quando a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que é totalmente o contrário. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, e eles não conseguem entender, eles não conseguem ver o que nós, igreja de Jesus, podemos ver. Eu e você temos a visão ampliada, eu e você temos a visão dos céus, eu e você podemos ver mais longe. Eles talvez não percebem. Inclusive, há poucos dias, que começou essa polêmica aí dessa empresa de hambúrgueres, né? Começou a polêmica, eu fiz uma postagem, e uma pessoa que eu conheço, ele é belga, ele falou assim, o que está acontecendo? O que tem a ver essa hamburgueria com a outra? Aí ele não estava entendendo nada. Aí eu fui lá e expliquei para ele. Ah, tá. Porque ele não conseguiu captar o que estava acontecendo, a guerra no mundo espiritual, o que está acontecendo. Graças a Deus, o Espírito Santo te iluminou para você enxergar coisas que muitas pessoas não enxergam. Você, quando abre a Bíblia e lê a palavra de Deus, Deus te dá o entendimento para você entender coisas que o mundo não consegue compreender, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, graças a Deus por isso, que o Senhor te deu uma visão. É como Geazi, né? Ou como o servo, melhor dizendo, do homem de Deus. Quando ele estava lá diante daquele exército, ele não conseguia enxergar o que Eliseu enxergava. Mas depois da oração, graças a Deus, o Senhor abriu os olhos do moço. E o Senhor, Ele quer abrir o nosso entendimento. Glória a Deus. Aleluia. Ele já abriu, inclusive. E aí ele continua dizendo, a vaidade do seu pensamento.
um pensamento que é vão, que é infrutífero. Mas ele também diz assim que o pensamento deles está obscurecido. Versículo 18, a parte A diz ali, obscurecido do entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do coração. Então ele começa a dizer várias coisas nesse versículo. Ele diz assim: não podemos pensar como eles pensam. Por quê? Primeiro, o pensamento deles é vão. Segundo, eles estão obscurecidos, eles estão cegos, literalmente cegos, e o Senhor clareou a luz do Evangelho para você. E ele diz assim: ainda eles, porque estão cegos, eles não conseguem estar incluídos na vida de Deus, estão alheios, longe da vida de Deus, e vivem ainda na ignorância. Veja que tudo isso é intelectual, entendimento, ignorância, pensamento. Ele está tratando tudo na questão ainda da cosmovisão, ainda na questão da mente. Eles estão obscurecidos, afastados, longes, ignorantes, não têm conhecimento da verdade, mas por isso que eles precisam do Evangelho de Jesus. E ele continua dizendo aqui sobre mais algumas coisas. Ele falou sobre uma questão de dureza do coração. Aqui foi usada uma palavra importante, chamada poros, que é um tipo de pedra, que era mais dura do que o mármore. Isso aqui ele quer dizer sobre a questão de um processo de endurecimento do coração. Eu lembro-me de uma das lições que nós estudamos, que falava sobre a questão do faraó. Guarde o teu coração. E o faraó, a Bíblia diz que ele tinha um coração duro. Está escrito que o Senhor endureceria o coração de faraó. Mas olha a expressão: o Senhor endureceria o coração de faraó. Mas o coração de faraó só foi endurecido na sexta praga. Eu não sei se você já reparou esse detalhe. O coração de faraó já era duro antes. Ele negou uma, negou duas, negou três, negou quatro, negou cinco, negou seis. Na sexta praga é quando o Senhor então começa a endurecer o coração de faraó ainda mais. Ou seja, em outra tradução quer dizer, o Senhor vai fortalecer o desejo que ele já tinha. Esse endurecer é no sentido de fortalecer ainda mais. Vou mandar uma praga e ele vai ficar mais nervoso ainda, e porque ele fica mais nervoso, ele ainda vai continuar negando. Tem gente que é como o faraó. Deus fala e ao invés dele amolecer, ele endurece. Que tipo de material será que nós somos, né? O mesmo sol que ele derrete a cera, ele endurece o barro. Que tipo de material nós somos na mão do nosso Deus? Quando Deus fala conosco, quando vem a adversidade, quando vem a luta, quando Deus age, em Apocalipse vai acontecer a mesma coisa. Quando nós lermos o período da grande tribulação, o que está escrito lá? Que à medida que vem as pragas, as taças, os selos, as pessoas vão ainda mais ficar longe de Deus. Tem pessoas que não são moldadas, ou não deixam ser moldadas pelo Senhor. Infelizmente, tem pessoas que agem nessa proporção. Eles estão deixando o seu coração ser levado nesse aspecto. O problema do pecado, desse obscurecimento da mente, é que a pessoa vai se obscurecendo, vai perdendo a sensibilidade. E aqui conta-se uma lenda, a lenda do álcool. Eu não sei se você já ouviu, mas conta-se que o álcool é uma lenda, não é Bíblia, tá bom? Então eu vou contar uma história, uma lenda, que conta-se que o álcool foi composto por 4 elementos, com sangue de 4 animais. E aí conta-se aqui que o sangue do pavão, o sangue do leão, do macaco e do porco. Então nessa história, o álcool, ele tem um poder que quando a pessoa começa a beber, ele bebe e se acha um pavão. Ele é o cara. A bebida o deixa alegre. Ele começa a achar que ele é algo que ele não é. Se ele era introvertido, ele fica extrovertido. Então o camarada começou a beber, o álcool produz um efeito nele. Mas com o passar mais um pouquinho, ele começa a achar que ele agora é o leão. Ele fica bravo, ele fica macho. Então o camarada fica nervoso, tal. Mas a coisa vai mudando. E aí então, com o tempo, a bebida vai tornando ele como um macaco. Ele começa a agir, fazer travessuras, fazer coisas como um macaco. Cair na rua, na calçada, a bebida vai destruindo a pessoa. Ele começa a chegar em casa, já não acha mais como é que ele entra no quarto.
porque ele não consegue nem abrir a porta, não consegue colocar a chave na fechadura. O inimigo vai pintando e bordando, e a consequência é que vai ampliando, até que então ele se rende e começa a agir como um porco. Então, o processo do pecado é que ele vem decrescendo, ele vai causando um efeito cauterizador. É isso que o texto vai dizendo aqui, ó, que antes a pessoa olhava aqui, ó, olha o versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ele está falando, a pessoa que se entregou, e ele foi decaindo, até aquilo tornar ele insensível, ou seja, cauterizar a sua mente. De novo estamos falando da mente, uma mente que não é a mente de Cristo, que já não tem sensibilidade. Então a pessoa começa achando que não tem mais problema, nada na sua vida. Mas aqui o Senhor, Ele vai falando sobre a pessoa que vai decaindo, e que nós não agimos dessa forma, porque nós temos a consciência, nós temos o nosso Senhor. E aí ele diz aqui no versículo 20, olha que coisa gloriosa, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Glória a Deus. Ele tem um mas, e esse mas é para nós, mas não foi assim que vocês aprenderam. Vocês estão numa condição diferente. E qual é a nossa condição? Não foi assim que aprendestes a Cristo. Outras versões, aprendestes de Cristo. Porque existe uma questão muito importante aqui. Tem pessoas querendo aprender somente sobre Cristo. Estuda, vem na escola dominical às vezes, faz um curso teológico, aprende, conhece muito sobre Cristo. Estuda sobre Cristo. Estuda sobre a vida de alguém. Por exemplo, eu poderia estudar sobre a vida de Rui Barbosa, estudar sobre a vida dele, sobre o que ele fez, sobre como foram as suas obras. Agora, eu não poderia aprender de Rui Barbosa, porque ele está morto. Mas eu e você, além de aprender sobre Cristo, nós poderemos aprender de Cristo. O nosso Jesus, Ele nos ensina. O nosso Senhor, Ele está vivo, e porque Ele está vivo, você pode aprender dEle. Você é discípulo dEle, você vai fazer outros discípulos nele, usando o Evangelho de Jesus. Então glória a Deus, o nosso Jesus vive, e nós podemos aprender dEle, aleluia. E veja que Paulo diz, porque eu recebi do Senhor. Ele recebeu do Senhor. Eu estou ensinando para vocês o que eu recebi do Senhor. E ele viu o Senhor praticamente, se a gente observar, pelo relato bíblico, uma vez. O Senhor tem um encontro pessoal com ele, o Cristo ressurreto. Obviamente que a gente não sabe o que ele passou lá na Arábia, quando ele esteve no deserto, mas o fato é que ele não aprendeu de Cristo apenas em um dia, e ele teve todo o seu conhecimento, mas ele continuou aprendendo de Cristo. Ele continuou aprendendo com Cristo. Então veja, o Senhor Jesus, Ele nos ensina, Ele anda conosco, Ele nos capacita para que a gente possa fazer a sua obra. Então essa é uma diferença muito gloriosa. Nós aprendemos de Cristo, aprendemos a Cristo. E aí Paulo joga uma pergunta. Aliás, ele levanta uma questão aqui, no versículo 21. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus. Então ele joga, se é de fato, na verdade, que vocês andaram. Então ele coloca uma questão, porque ele realmente espera que a igreja de Jesus, ela seja uma igreja diferente. Ele espera que a igreja de Jesus seja de fato, essa igreja aqui que aprendeu de Cristo, que aprendeu sobre Cristo, que aprendeu com Cristo. E ele continua dizendo, olha, o versículo 22, no sentido de que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça. Glória a Deus. Aí ele começa a falar da nova vida em Cristo. Então ele começa a partir desse versículo a falar sobre o que nós aprendemos
é uma vida nova em Cristo Jesus. E aqui nós temos alguns versículos importantes sobre a nossa vida com Cristo. Nós nunca aprendemos tudo, nós nunca sabemos tudo, e por isso que está escrito aqui que nós devemos crescer. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente sempre estará aprendendo. Também está escrito que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então você não vai parar. Como o pastor falou, você não vai estudar só um trimestre, você vai continuar estudando. Glória a Deus. Eu estava me lembrando que a questão da escola dominical, alguém pergunta quanto tempo faz que eu estudo na escola, né? O pastor Silas sempre diz que não tem tempo, né? não se forma nessa escola. E eu fui fazer uma conta eu fui levado desde pequeno para a escola dominical, e desde pequeno, desde que eu aceitei a Cristo, e eu fiz a conta recentemente e me senti realmente mais velho, porque já fazem 30 anos que eu frequento a escola dominical. Então eu continuo aprendendo todos os dias, e quando a gente vai dar uma aula, a gente também aprende, porque a gente busca mais conhecimento para poder ensinar a igreja do Senhor Jesus. Então é muito bom aprender do Senhor Jesus, aprender com o Senhor Jesus, aprender dele e com ele, porque é ele quem nos ensina. Glória a Deus por isso. E ele está falando sobre essa nova vida, e ele vai começar a falar sobre algumas atitudes que a gente deve fazer, que a gente deve ter. E ele fala aqui sobre, então, uma ilustração importante, que é em relação à nossa vida com Cristo. Houve uma vez que as pessoas começaram a discutir qual é a melhor versão da Bíblia. É a NVI? É a NVT? É a Almeida Revista Atualizada? A Almeida Revista Corrigida? É a King James? Qual é a melhor versão da Bíblia? Então, um dos jovens levantou a mão e falou assim: eu sei qual é, eu já conheço. A melhor versão da Bíblia é a versão da minha mãe. A versão da minha mãe? É. Mas peraí, sua mãe fez uma tradução da Bíblia? Fez uma versão? Fez uma transliteração? Ele disse: sim, a minha mãe vive a palavra de Deus. A melhor versão da Bíblia é a dela, porque ela vive o que o Senhor Jesus ensinou. Não é teoria, é prática. É isso que ele está falando. A vida cristã não é teoria, a vida cristã é prática. A vida cristã não é só aqui ficar acrescentando conhecimento. Por isso que a gente não aprende sobre Cristo, e sim, nós aprendemos de Cristo, a gente aprende com Cristo. O discípulo anda junto, ele vive, ele convive com Cristo. E é isso que Jesus está colocando aqui por intermédio de Paulo. E ele fala sobre as questões do que a gente tem que evitar. E aí ele começa a chamar os pecados por nome. E ele aponta o pecado e fala o contrário disso. Qual é a atitude do crente? Então ele vem e fala o seguinte: olha, primeiro que pelo que deixar é mentira e falar é a verdade. Ele fala assim: as pessoas lá fora, eles mentem. Aqui agora o cristão é verdadeiro. Então o cristão age diferente. Ele fala assim: lá fora eles têm a ira. E até o Senhor admite que a ira, ela pode até ter um lado positivo. Irei, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então a ira, até mesmo Deus com o pecado ele se ira. O Senhor Jesus, quando viu aquela questão do que fizeram no templo, ele pega o chicote e sai descendo chicotada por lá. Demonstra que há uma certa ira, mas na ira do Senhor ele não estava pecando, ele estava zelando. O zelo da tua casa me devorou. Ele estava demonstrando que o que ele estava fazendo estava certo, porque a casa de Deus, ela precisava ser cuidada. Então o zelo do Senhor estava o consumindo. Ele fala também sobre quem roubava não roube mais. E ele chama atenção a um ponto importante aqui. Ele fala assim: antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo aquilo que é bom. E aí que nos chama atenção, porque ele diz assim: trabalhe com as mãos, tenha zelo com aquilo que você faz. Trabalhe, se esforce, faça aquilo que é importante na sua vida. Você quer conquistar algo? Trabalhe, e o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai honrar o seu trabalho, e você vai conquistar isso. Ele diz assim: fazendo aquilo que é bom. E ele continua, porque ele está dizendo o seguinte: para que você possa fazer não só para você, mas também ajudar os outros. Ele estava falando de uma pessoa que saía da condição de ladrão para um trabalhador honesto, que não trabalha somente para si.
Aquilo que o Senhor tem dado na tua mão não é só para você. Nós estamos aqui aprendendo sempre sobre as palavras de oferta. Você não recebe somente para si. Aquilo que o Senhor está entregando na tua mão, existe um propósito. Você também deve usar em benefício do próximo. Você deve usar na obra de Deus. Você deve usar em benefício de mais alguém. Você não está só acumulando para si. Você precisa também usar aquilo que o Senhor te dá em benefício do próximo. Então Paulo aqui, ele fortalece aqui sobre essa questão neste versículo. Quando ele diz aqui, para que trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então a pessoa sai da condição de ladrão para filantropo. A pessoa sai da condição horrível para uma condição de bênção. E olha o que Deus fala aqui também no versículo 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. E assim transmita graça aos que ouvem. E a parte importante aqui está exatamente aqui. O que nós falamos, na parte da comunicação, precisa transmitir, primeiro, a nossa comunicação precisa ser boa. Não é de qualquer coisa, não é de qualquer qualidade. A comunicação tem que ser boa. Segundo, ela tem que ser precisa, positiva. Tem que ser clara. Ela não pode ser algo, entendi mais ou menos. Terceiro, ela tem que ser edificante. Ela precisa trazer algo que seja bom. Ela precisa ser necessária. Só fale quando precisar. Se não precisar, fica quieto. Porque se a gente fala demais, a gente fala besteira, fala na hora errada. Então só fale quando necessário. E toda vez que a gente falar, que a nossa palavra possa transmitir graça aos que ouvem. Que o que a gente falar possa produzir algo bom naqueles que nos ouvem. Então essas são algumas das recomendações que ele fala. E ele continua agora elencando, nos versículos 31 e 32, várias atitudes e pecados que devem estar longe de nós. Por exemplo, a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, toda a malícia, tira fora. Antes, sede uns para com os outros, primeiro, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Então ele está falando com a igreja de Jesus sobre aquelas coisas que ela tem que tirar e as coisas que ela tem que trazer para a sua vida. E eu concluo aqui dizendo quais são essas coisas. Então a primeira delas, ele fala aqui sobre a questão da honestidade. Essa questão da honestidade, ele está falando, é uma questão muito importante, porque é fácil explicar isso, mas praticar nem sempre. Porque olha o que acontece. Tem uma expressão aqui, uma ilustração do padeiro e do leiteiro. Um dia, o padeiro moveu uma ação contra o leiteiro. Ele foi lá e abriu uma ação na justiça, dizendo assim: olha, a manteiga desse padeiro aí, ó, tem um problema. Ele vendia 1 quilo de manteiga faltando 100 gramas. Vendia sempre faltando 100 gramas. Aí chegou no dia do tribunal. O que aconteceu? Por que você vendeu? Você não vai se defender? Por que você vende com peso enganoso? Aí ele disse assim: olha, se esse peso é enganoso eu não sei, mas um dia eu perdi o peso da minha balança. Sabe aquelas balanças que tem 2 pratos? Ele tinha um peso de 1 quilo, ele perdeu aquela peça de 1 quilo. Aí ele foi lá e comprou um pão de 1 quilo que o padeiro vendia. E ele usava o pão de 1 quilo na balança para pesar a manteiga. Então olha só, tem gente que quer cobrar a honestidade da gente, mas ele mesmo é desonesto. A gente quer cobrar dos outros uma coisa que a gente mesmo não faz. Então o evangelho de Jesus não é brincadeira, né? O que você quer que os outros façam, então faça você primeiro. Então se a gente quer cobrar dos outros uma coisa, uma atitude, nós também devemos ser os primeiros a fazer. Então aqui Paulo está falando sobre uma questão que é muito importante, que é da honestidade. Depois ele fala da diligência, da presteza. Faça o melhor com aquilo que você tem. Trabalhe com as mãos, faça o seu trabalho e o melhor que você pode. Não fica matando o trabalho. Tem gente que não para em emprego porque mata o trabalho, é demitido e aí não para em lugar nenhum porque faz as coisas do jeito errado.
Aqui ele fala também sobre a sabedoria, fazer aquilo que é bom, a caridade, repartir com os outros. E além de tudo, ser benigno. O que é benignidade? É a característica daquele que quer o bem-estar dos outros, não somente o dele. Porque o egoísmo, muitas vezes a gente quer o bem só nosso. E aí ele fala sobre o remédio. Qual é o remédio? Perdoando-vos uns aos outros. Se algum irmão, se alguém te ofendeu, tem essa capacidade em Cristo Jesus de perdoar. Não deixe o seu coração amargurado. Não deixe o seu coração ser cheio destas coisas ruins. Deixe o seu coração ser cheio de benignidade, bondade, perdão, e a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês em nome de Jesus.